Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Volkswagen Polo Highline 2026. Vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse hatch compacto para descobrir se ele se comporta bem na estrada. Será que o motor é econômico? Tem um bom desempenho? Como que é a suspensão, isolamento acústico? Também a direção é muito bem acertada ou é mais molenga? Vamos falar de todos esses detalhes, e eu gostaria de citar para vocês também o ADAS desse carro, né? As assistências à condução, mas infelizmente ele não tem nenhum. Na verdade, tem um recurso que a gente pode considerar como ADAS que eu vou falar na avaliação completa para vocês, mas é algo bem mais simples, tá? No geral, não tem. Um pouquinho do interior aqui para vocês e vamos lá testar o carro na prática. Volkswagen, como sempre, bem escandaloso, né? Estamos entrando agora no nosso trecho de estrada, então eu acabei de resetar aqui o trip desde a partida. Lembrando que são 3 neste carro, ou seja, o desde a partida, o longo prazo e o desde o abastecimento. Esse último ele reseta automaticamente, você não consegue resetar de forma manual. Se eu não me engano, alguns da Volkswagen permitem que você resete até o desde o abastecimento. Posso estar enganado, mas enfim. Antes de começar a falar sobre conjunto mecânico, eu lembro vocês que o carro está abastecido com etanol dessa vez e o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, como a gente sempre faz. Lembrando também que vamos dirigindo de forma tranquila até o pedágio e depois então a gente pisa fundo para testar o desempenho. Falando agora sobre motorização, a gente tem aqui nessa versão Highline do Polo o motor 1.0 170 TSI, ou seja, aqui ele é um pouco mais fraco do que o 200 TSI, né? Esse número é relativo ao torque, né? De potência aqui são 116 cavalos no etanol e 109 na gasolina, com o mesmo torque de 16,8 para ambos, mas a faixa de rotação com que esse torque é entregue é diferente com etanol e gasolina. Vou colocar os números aí na tela para vocês verem. A transmissão associada a esse motor é automática convencional de 6 velocidades, e a tração é lógico que é só dianteira, né? Já imaginaram um Polo 4x4? Seria bem curioso. E sobre essa transmissão, sinceramente eu acho que ela poderia ser um pouquinho melhor. Às vezes ela reduz ou aumenta a marcha sem necessidade. Não é assim uma das transmissões mais modernas possíveis. Ou o casamento com esse motor exatamente não é o mais ideal possível, né? O acelerador desse carro ele já é um pouco sensível. E quando você está numa subida, você pisa um pouquinho a mais no acelerador e o câmbio entende que você quer pisar muito, então ele aumenta muito o giro ali, reduzindo a marcha. Então não fica muito confortável de dirigir nessas situações. Andando aqui no plano, né, ou em subidas leves, tranquilo, em alta velocidade, ele faz trocas de marcha bem suaves. Agora, às vezes, ele também passa de uma segunda marcha para a terceira, e aí depois ele entende que ele precisa de novo de mais rotação, aí reduz novamente. Com o tempo você se acostuma a dosar um pouco o acelerador para meio que compensar essa questão, mas poderia já ser melhor, né? Agora eu falo para vocês sobre isolamento acústico. Claro, a gente tem aqui um carro, digamos que básico. Já vou falar sobre o preço, que é bastante alto, já adianto, mas é um hatch compacto, né? Então não é um segmento premium, muito longe disso. Considerando o segmento, eu acho o isolamento acústico aqui no Polo mediano. Não vou dizer que é exatamente bom, mas fica melhor do que um Argo, por exemplo, um Cronos. Até me arrisco a dizer que é melhor do que um Fastback ou Pulse. Mas claro, pelo preço, poderia ser mais refinado. Vamos falar sobre ele então. Nessa versão Highline 2026, são R$137 mil. Não tem opcionais para essa configuração, mas você tem a pintura, então você chega na prática a quase 140 mil nessa versão Highline do Polo. É muita coisa, né? Convenhamos. E eu não creio que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like, é algo tão básico, de graça. Por favor, faça isso. Hype o vídeo também, é só você arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita de hypar o vídeo. Falemos agora sobre direção e suspensão. A começar aqui pelo volante. Lógico, essa versão não tem modo de condução, né? Então não muda a calibração, mas ela é elétrica progressiva, então significa que quanto maior a velocidade, mais rígida ela fica, justamente para não deixar a direção muito bamba na estrada. Então vamos ver aqui, ó.
Ó, eu gostei da calibração, tá? Não é a mais dura possível, lógico, não precisa, mas também não é muito molenga. Eu acho ela bem intermediária. E aqui eu sinto que você não tem uma certa folguinha que outros carros da Volkswagen possuem. Como até um T-Cross, um Tiguan, por exemplo, um Taos, eles parecem ser um pouco leve. Aqui no Polo não, ó. Tá vendo? Não tem aquela leveza tão grande nesse ponto inicial da direção. E ela é relativamente direta, ó. Não é super, né? Lógico, não é um carro esportivo, mas para um hatch compacto até que é bastante direta. E isso deixa uma condução esportiva um pouco mais agradável, né? Para quem gosta de dirigir dessa forma. Falando agora sobre suspensão, é um Volkswagen. E o que eu quero dizer com isso? Vocês sabem muito bem que eles tendem a ser mais durinhos. Então quando você passa por desníveis mais altos, por buracos, alguma coisa assim mais profundos, você sente que a suspensão é dura e o carro é um pouquinho desconfortável. Quando não está tão esburacado, ele é relativamente confortável, tá? Ele consegue até filtrar bem. A gente teve um Polo 2019 na família, ou seja, antes dessa reestilização, né? E eu tenho a impressão, pelo que eu me lembro, que o Polo anterior ele era assim um pouquinho mais duro. Esse aqui parece ter ficado um pouco mais confortável. Pode ser uma impressão minha, mas eu acho sim que ficou. Pouca coisa, mas ficou. De toda forma, eu consideraria então o conforto do Polo como um ponto mediano. Não está entre os mais confortáveis, nem entre os mais duros. Vamos falar agora sobre consumo de combustível. Eu sempre cito primeiro o peso do carro, porque isso interfere diretamente nessa questão. Nessa versão Highline, que é a mais completa do Polo, hoje tem poucas versões, né? Mas antes você tinha a TSI manual, tinha a TSI automática, a Sense, a Comfortline, essa Highline, enfim. E ela pesa 1.154 quilos. Não é um peso assim muito alto, está realmente na média da categoria. E quando a gente fala sobre consumo, eu vou primeiro citar o número do Inmetro. Lembrando, o carro abastecido com etanol, ele diz que na estrada faz 10,7 km por litro. Será que é isso mesmo? Vamos descobrir. Chegando aqui no pedágio, que é o momento onde a gente confere o consumo, e temos aqui, ó, no trip desde a partida, aproximadamente 24 km. Deve ser quase 25, tá? Que esse painel só mostra quilômetros cheios, infelizmente. Mas foram mais ou menos 106 km por hora de velocidade média. Esse percurso foi feito em 13, 14 minutos. E o consumo, olha só, no etanol com ar ligado, 15,6 km por litro. Acabou de atualizar para 15,7. Tem carro a gasolina que não faz isso. Então no etanol, realmente muito econômico aqui esse Polo 170 TSI, ao menos na estrada, como vocês estão vendo. Agora vamos conferir como que é o desempenho. Vamos lá, pessoal, saindo do pedágio, vou colocar em 30 por hora. Vamos lá, mais ou menos 30, pé no fundo. Eita, reduzir para a primeira marcha, hein? Não sei se a gente vai ter espaço para chegar no 120, mas vamos tentar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, dá pra gente cair pra cá. 120. Chegou sim, tivemos espaço hoje, felizmente. Ó, eu coloquei no modo esporte, então olha como ele tá segurando aqui a terceira marcha. Agora ele passou para a quarta porque eu pisei levemente ali no pedal do acelerador. Para ser bem sincero com vocês, eu esperava até menos desse desempenho, porque esse é o motor 170 TSI, que é aquele mais fraco, como eu disse, né? No Nivus, T-Cross, algumas versões do Virtus, você tem ali o 200 TSI, que tem 128 cavalos no etanol, aqui são 116. E lá o torque de 20.4, aqui são 16.8. Então é uma boa diferença. Em razão disso, eu esperava que fosse pior o desempenho, mas ainda achei bom. Não sei se é o melhor da categoria, porque a gente tem ali Peugeot 208 com 130 cavalos, né? Temos HB20 que anda bem também, mas eu gostei aqui do desempenho do Polo. Vamos fazer mais testes, né? Então vamos reduzir aqui para 100 por hora, vamos lá. Tá subidinho agora, hein? Tá no modo esporte, pé no fundo. Reduziu de sexta marcha para terceira, né? Vocês viram que ele demora um pouquinho para reduzir, mas 120. Para um carro dessa categoria, desse porte, não achei ruim. E é legal que o modo esporte ele segura bastante as marchas. Agora, grita muito, né? Esse motor grita bastante, 1.0, né? 3 cilindros. Vamos aqui a 100 por hora, pé no fundo. Ó, 110, 120. O que vocês acharam? Eu gostei.
Agora de 105 por hora, pé no fundo, ó, 110, 120. Interessante, né? O que vocês acharam? Agora eu tirei do modo esporte, vamos ver se tem alguma diferença. Ó, vamos lá, 100 por hora mais ou menos, pé no fundo. Também demorou um pouquinho para reduzir, 120. Bom, não dá muita diferença. Você pisando fundo no acelerador, ele funciona como se fosse no modo Sport, né? Esse modo S aqui da transmissão, ele vai mudar mais o seu estilo de condução, né? Falando um pouco agora sobre como é dirigir o Volkswagen Polo. Eu gosto, os Volkswagen, praticamente todos eles são bem gostosos de dirigir, mas eu achei a posição bastante elevada considerando ser um hatch. O banco, mesmo no máximo para baixo, ele ainda é bastante alto. No Polo que tivemos, que eu comentei, né, 2019, eu sinceramente não lembro da posição ser assim mais alta. Não sei se a Volkswagen mudou alguma coisa nesse sentido. Mas no restante é um carro gostoso, tá? Nada surpreendente, lógico, até pela categoria do carro, mas ele é gostosinho sim de você dirigir. Chegou o momento da gente ver como ficou o consumo, considerando o trecho inteiro de estrada, incluindo as aceleradas que a gente deu. E que trânsito aqui para sair, hein? A gente costuma ver o consumo ali na parte de baixo, mas vamos ver aqui mesmo. Na vista geral, a gente percebe que o que a gente resetou lá no começo foram 37 aproximadamente, ou 38 km rodados, 93 km por hora de velocidade média, 23 ou 24 minutos de trajeto e um consumo ainda excelente de 14,2, bem acima do que o Inmetro diz pra gente, mesmo acelerando e com ar ligado. E se vocês estiverem na dúvida que esse carro realmente está no etanol, a gente vem aqui na parte de apps e a gente entra no Abasteça Consciente. Vocês podem ver aqui, ó, seu tanque 100% de etanol. Já chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre viajar aqui com o Polo Highline é que ele é um carro gostoso de dirigir, mas apesar do porta-malas estar na média da categoria, o espaço interno não é bom e eu vou mostrar isso melhor na avaliação completa. Carro muito econômico na estrada, até me surpreendeu, achei isso muito bom, porque tá com etanol, lembrando, hein? A gente já vai ver como que ficou o consumo no trecho inteiro de São Bernardo a Jundiaí. A suspensão não é das mais macias, mas na estrada você tem menos desníveis, então não tem tanto problema assim, né? Até por um ponto é legal ela ser mais firminha, porque dá mais dinâmica nas curvas, né? Mais prazer ao dirigir. O sistema de som é mediano, acho que poderia ser melhor, e os bancos também não são dos mais confortáveis. Então eu acho que para viajar não é exatamente o melhor carro. O Virtus, por exemplo, já vai atender um pouco mais, embora seja bastante parecido. Mas não é ruim, tá longe disso. Então se você precisa de um carro pequeno, bastante econômico e que seja gostoso de dirigir, então sim, nesse ponto o Polo é um bom carro para viagens. Prometi para vocês que eu ia falar o consumo de combustível do trecho inteiro, né? Ali no longo prazo, que foi o que a gente resetou lá em São Bernardo, ele tá mostrando números um pouco diferentes. Isso porque a gente chegou aqui e depois manobrou e etc, né? Por isso que eu anotei os dados assim que chegamos. Foram, na verdade, então, ó, 79 quilômetros, ali ele está mostrando 80, deve ter dado 79,8 quando chegamos. O tempo, na verdade, foi de 1 hora e 49 minutos, o que já é bastante, para ser sincero, porque geralmente levamos 1 hora e meia, né, para fazer esse trajeto. Velocidade média, na verdade, foi de 44 km por hora. E tem um detalhe, tá? Esse painel ele fica diminuindo a velocidade e contando o tempo do trajeto, mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada. Eu não vejo sentido nenhum nisso, mas algumas montadoras insistem nessa programação. O consumo em si foi de 12 km por litro. Ali vocês viram que abaixou um pouco porque a gente justamente manobrou o carro algumas vezes. Considerando que a gente pegou trânsito em São Bernardo e que o carro está no etanol e com ar-condicionado ligado o tempo inteiro, eu achei 12 km por litro um bom consumo aqui para o Polo Highline. Você assistiu o vídeo inteiro e não deixou o like, não hypou esse conteúdo? Ainda dá tempo, vai lá, rapidinho, é gratuito. E é claro, né, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou dessas médias de consumo do Polo Highline, o que você acha do carro em si, você pagaria quase 140 mil reais nesse hatch compacto? E é lógico, né, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de T-Auto.